Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Queridos irmãos e queridas irmãs, celebramos amanhã a solenidade da Ascensão do Senhor. A festa da Ascensão de Jesus, que celebraremos amanhã, sugere que no final do caminho percorrido, no amor e na doação, está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também que Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar a realizar o projeto libertador de Deus para os seres humanos e para o mundo. Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa. Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus. Quanto aos discípulos, eles não podem ficar olhando para o céu numa passividade alienante, mas têm de ir para o meio dos seres humanos, continuar o projeto de Deus. Depois da apresentação inicial, São Lucas nos fala do tema da despedida de Jesus. O autor começa por fazer referência aos 40 dias que mediaram entre a ressurreição e a ascensão, durante os quais Jesus falou aos discípulos a respeito do reino de Deus. O número 40 é certamente um número simbólico. É o número que define o tempo necessário para que um discípulo, uma discípula, possa aprender e repetir as lições do Mestre. Aqui define, portanto, o tempo simbólico de iniciação ao ensinamento ressuscitado. As palavras de despedida de Jesus sublinham dois aspectos: a vinda do Espírito e o testemunho que os discípulos vão ser chamados a dar até aos confins do mundo. Temos aqui resumida a experiência missionária da comunidade de Lucas. O Espírito irá derramar-se sobre a comunidade dos discípulos e discípulas e dará força para testemunhar Jesus em todo o mundo, desde Jerusalém até Roma. O autor quer mostrar que o testemunho e a pregação da igreja estão centrados no próprio Jesus e são impulsionados pelo Espírito Santo. O último tema é o da ascensão. Evidentemente, esta passagem necessita de ser interpretada para que, através da roupagem dos símbolos, a mensagem apareça com toda a sua claridade. Temos aqui, em primeiro lugar, a elevação de Jesus ao céu. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que literalmente desloca da terra e começa a elevar-se. Mas sim, estamos falando de um sentido teológico. A ascensão é uma forma de expressar simbolicamente a exaltação de Jesus e é a forma literária de descrever o culminar de uma vida vivida para Deus, que agora reentra na glória da comunhão com o Pai. Temos depois a nuvem, que subtrai Jesus aos olhos dos discípulos. Pairando a meio caminho entre o céu e a terra, a nuvem é, no Antigo Testamento, um símbolo privilegiado para exprimir a presença do Divino.
sugere o mistério do Deus escondido e presente. Céu e terra, presença e ausência, luz e sombra, divino e humano, são dimensões aqui sugeridas a propósito de Cristo ressuscitado, elevado à glória do Pai, mas que continua a caminhar com os discípulos e as discípulas. Temos ainda os discípulos a olhar para o céu. Significa a expectativa dessa comunidade que espera ansiosamente a segunda vinda de Cristo, a fim de levar ao seu termo o projeto de libertação do ser humano e do mundo. Finalmente, temos os 2 homens vestidos de branco. O branco sugere o mundo de Deus. Eles convidam os discípulos a continuar no mundo, animados pelo Espírito, a obra libertadora de Jesus. Agora é a comunidade dos discípulos que tem de continuar na história a obra de Jesus, embora com a esperança posta na segunda e definitiva vinda do Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, é relativamente frequente ouvirmos dizer que os seguidores de Jesus, os discípulos e as discípulas de Jesus, gostam mais de olhar para o céu do que comprometerem-se na transformação deste mundo. O sentido fundamental da ascensão não é que fiquemos admirando a elevação de Jesus, mas é convidar-nos a seguir o caminho de Jesus, olhando para o futuro e entregando-nos à realização do seu projeto de salvação no meio do mundo. A ascensão de Jesus garante-nos, antes de mais, que uma vida vivida na fidelidade aos projetos do Pai é uma vida destinada à glorificação, à comunhão definitiva com Deus. Quem caminha o mesmo caminho de Jesus subirá como Ele a vida plena. A ascensão de Jesus recorda-nos, sobretudo, que Ele foi elevado para junto do Pai e nos encarregou de continuar como missionários e missionárias a tornar realidade o seu projeto libertador no meio dos seres humanos, nossos irmãos e nossas irmãs. De fato, na segunda parte do Evangelho, São Mateus descreve o envio dos discípulos em missão pelo mundo. A Igreja de Jesus é essencialmente uma comunidade missionária cuja missão é testemunhar no mundo a proposta de salvação e de libertação que Jesus veio trazer aos seres humanos e que deixou nas mãos e no coração dos discípulos. A primeira nota do envio e do mandato que Jesus dá aos discípulos é a da universalidade da missão. A missão dos discípulos destina-se a todas as nações. Portanto, as fronteiras, as raças, a diversidade de culturas não podem ser obstáculos para a presença da proposta libertadora de Jesus no mundo. Nessa missão, Jesus está sempre com os discípulos. Estará sempre conosco até aos confins dos tempos. Esta afirmação expressa a convicção de que Jesus ressuscitado estará sempre com a sua igreja, acompanhando-a, a comunidade dos discípulos na sua marcha pela história, ajudando-a a superar as crises e as dificuldades da caminhada. Jesus foi ao encontro do Pai depois de uma vida dedicada ao serviço do reino. Deixou aos seus discípulos a missão de anunciar o reino e de torná-lo uma proposta capaz de renovar e de transformar o mundo. Celebrar a ascensão de Jesus significa, antes de mais,
tomar consciência da missão que nos foi confiada e sentir-nos responsáveis pela presença do reino na vida dos homens e das mulheres. Com frequência, os discípulos de Jesus são objeto de perseguição, de rejeição, de incompreensões. O confronto com o mundo gera muitas vezes em nós, discípulos e discípulas seus, desilusão, sofrimento, frustração. Nos momentos de decepção, de frustração, queridos irmãos e irmãs, convém, no entanto, recordar as palavras de Jesus: eu estarei com vocês até aos confins dos tempos. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos acompanhe na nossa missão e que Deus Pai esteja sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.